Então, como eu falei, estamos aqui representando a especialidade Fisioterapia e Gerontologia. Em junho, nós tivemos a Semana de Prevenção de Quedas, que foi do dia 24 ao 30 de junho. E aí, esse mês, a gente vai aí fortalecer a nossa especialidade e auxiliar todos vocês, não apenas os fisioterapeutas que estão estudando, que estão se especializando em fisioterapia e gerontologia, mas todos os fisioterapeutas que atendem idosos no dia a dia, tá bom? Então, eu vou me apresentar para vocês. Como eu já falei, meu nome é Cíntia Arcoverde, eu sou especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, sou especialista em fisioterapia pela Abrafis de Cofito, sou especializada em psicogeriatria, mestre em saúde mental, sou a coordenadora e também professora da acadêmica, né? Sou a coordenadora acadêmica da pós de fisioterapia e gerontologia do Rio de Janeiro, né? Do Interfísio, e sou a coordenadora da pós EAD também, de fisioterapia e gerontologia também pelo Interfísio. Sou fisioterapeuta e sócia da Clínica Recog e também sou membro da Câmara Técnica de Gerontologia do CREFITO 2, tá? Então, vou deixar aqui os meus contatos para vocês. No final, irei mostrar novamente, mas vamos lá que a gente tem muita coisa para falar. Na verdade, a minha proposta hoje é apresentar para vocês um instrumento que vem sendo bastante pesquisado, infelizmente ainda pouco utilizado na prática clínica, e imagino até falta de informação, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o BEST Test e as variações do BEST Test, que é o Mini BEST Test, e o Brief BEST Test, que é uma versão bastante resumida do BEST Test, tá? E, na verdade, o meu principal objetivo hoje é demonstrar na prática clínica para vocês como nós utilizamos o Mini BEST Test através de vídeos, ok? Então, nós sabemos que na literatura não existe... Nossa, o que a gente mais tem é instrumentos que avaliam o equilíbrio na pessoa idosa. Então, a gente tem, por exemplo, o alcance funcional, o FGA, né, que ele foi validado já para a versão brasileira, POMA, que é antigo TINET, a escala de equilíbrio de Berg, DGI, que é o índice de marcha dinâmico, o TUG, que é o Timed Up and Go Test, que é o teste levanta e vai cronometrado, o apoio unipodal, o teste de organização sensorial, o SPPB, que na sua primeira etapa a gente faz avaliação de equilíbrio também, com os pés juntos, em semi-tandem, tandem. Nós temos o BEST Test, o teste de Holmberg, a posturografia, a FACE, o Quick Screen, assim, nossa, não faltam instrumentos. Mas hoje irei apresentar para vocês o BEST Test e o Mini BEST Test. Então, ele é um sistema de avaliação dos componentes do controle postural do equilíbrio. Ele tem como principal objetivo avaliar a presença de desequilíbrio em indivíduos, e aí não só na pessoa idosa, mas ele já foi validado para indivíduos com doença de Parkinson, com esclerose lateral, com esclerose múltipla, com sequela de AVE, com idosos residentes na comunidade, idosos residentes nas instituições de longa permanência. Então, assim, é um teste bastante que já tem aí um público grande, né, que foi testado, uma população grande já validada também. Foi elaborado pela pesquisadora, a doutora Horak, que é uma grande pesquisadora na área do controle postural. Eu trouxe para vocês aqui um site, tá? Que aqui desse site vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês sobre o teste, aplicação, imprimir o teste na íntegra, tá? Então, todas essas informações estão disponibilizadas neste site. Eu peço aí que vocês façam um print, tá? Isso é importante para vocês depois. Então, na verdade, quando a gente pensa
no controle postural, nós temos aí alguns subcomponentes, e aí nós temos todos esses, e o BEST teste, na verdade, ele vai complementar todos esses subcomponentes. Então, por exemplo, a restrição biomecânica. Então, por exemplo, a gente vai avaliar a base de apoio, se tem uma base de apoio normal, e se tem presença de deformidades ou de dor, por exemplo, especialmente nos pés, tá? O alinhamento do centro de gravidade, o centro de massa corporal, e aí a gente vai observar a presença de escoliose, cifose ou outras assimetrias, a força e amplitude de tornozelo, força lateral do quadril e de tronco. Nós temos também os limites de estabilidade, que a gente vai observar, por exemplo, na posição sentada, se esse paciente ele consegue manter a verticalidade em relação à gravidade e a inclinação lateral. O alcance funcional para frente, alcance funcional lateral também é possível avaliar através desse tópico limite de estabilidade. A estabilidade na marcha, que a gente, dentro dele, vocês irão encontrar o TUG, por exemplo, e algumas tarefas do índice de marcha dinâmica, por exemplo, caminhar enquanto faz rotação da cabeça, enquanto vira a cabeça para o lado direito, para o lado esquerdo. Nós temos também o que é muito interessante, gente, são os ajustes posturais antecipatórios, que para quem não se lembra, é quando o corpo se prepara, se estabiliza e orienta a postura para a execução de uma tarefa, tá? E aí um exemplo no teste é ficar na ponta dos pés, apoio unipodal também. E eles atuam, o que é importante também ressaltar, é que eles atuam como a primeira linha de defesa frente a um desequilíbrio. E aí nós também temos, né, a avaliação dos ajustes compensatórios, os ajustes posturais compensatórios, que eles ajudam a completar o processo de restauração do equilíbrio, né? Então, por exemplo, através que a gente chama aqui de reativo, que seria a estratégia do passo, por exemplo. Então, tem a orientação sensorial também, que a gente vai avaliar na posição em pé, numa superfície estável, com os olhos abertos, numa superfície instável também, por exemplo, com os olhos fechados. E a gente tem também... Então, nós temos 6 componentes principais: as restrições biomecânicas, o reativo, a orientação sensorial, as transições, o antecipatório, a estabilidade na marcha e os limites de estabilidade. O que é interessante ressaltar para vocês é o seguinte: então, inicialmente, né, a origem de todas essas variações é o BEST teste, que ele foi apresentado, foi publicado inicialmente em 2009, que ele vai avaliar todos aqueles 6 subcomponentes do controle postural. É um teste bastante extenso, são 27 tarefas. Mas aí depois a gente tem aí uma variação que é o mini BEST teste, que aí é no ano seguinte. E aí já são 4 subcomponentes do controle postural e 14 tarefas avaliadas. E, recentemente, nós temos a versão ainda mais revisada do BEST teste, na verdade, que é o Brief BEST teste, que ele basicamente representa aí ele consegue contemplar quase todos os subcomponentes do controle postural e são 8 tarefas. Então, uma curiosidade para vocês, o BEST teste aqui são todos os 6 subcomponentes avaliados, e aí ele traz para a gente a pontuação total, 108, quanto maior a pontuação, melhor o desempenho, tá? Ele dá um cálculo, um percentual de cada subcomponente. Então, a gente tem, por exemplo... A gente tem, na verdade, o limite de estabilidades e a estabilidade da marcha, contemplando aí a maior percentual do teste, tá? Eu não irei demonstrar cada um desses do BEST teste, porque ele é muito longo. Eu vou demonstrar para vocês um mini BEST teste, que é aí o intermediário,
e são 14 tarefas, tá? Então, como aplicar e como interpretar cada um deles. Então, curiosidade para vocês, eu trouxe também o Brief Best Test, que é aquela versão mais resumida, que aí vai avaliar a força lateral de quadril, tronco, pensando nas restrições biomecânicas, por exemplo. O alcance funcional para frente, representando aí outro subcomponente, como limite de estabilidade. O item 3 e 4, que é a correção do passo compensatório lateral, esse está contemplado no mini best test. Os olhos fechados na superfície de espuma, esse a gente também tem no mini best test, e o TUG, tá? Então, assim, quem não conseguir, quem não tem tempo na sua prática clínica para aplicar o best test ou o mini best test, o brief best test é uma opção bastante interessante. E aí vamos falar então precisamente do mini best test, tá? Então esse aqui é o estudo, né, de validação. Inicialmente ele foi feito de adaptação, na verdade, ele foi feito com indivíduos com doença de Parkinson. E aí ele contempla todas essas tarefas. Então, pensando nos ajustes antecipatórios, pensando aqui nas transições, por exemplo, tem o primeiro item, a primeira tarefa, que é sentado para de pé. Ainda nos ajustes antecipatórios, a gente tem ficar na ponta dos pés e em apoio unipodal, tanto direito e esquerdo. Depois a gente vai avaliar o reativo, que é a correção com passo compensatório para frente, para trás e lateral. A orientação sensorial, nós iremos avaliar os olhos abertos na superfície firme, né? Na superfície estável, com os pés juntos, olhos fechados na superfície instável, na espuma, com os pés juntos, e a inclinação, que é numa rampa, com 10 graus, com os olhos fechados. Em relação à estabilidade na marcha, nós iremos avaliar a mudança na velocidade da marcha, andar com viradas de cabeça horizontal, tanto para a direita quanto para a esquerda, andar e girar sobre o eixo e passar sobre obstáculos. E, por fim, o TUG, mais o TUG dupla tarefa. Então, assim, na verdade, o Minibest, ele, pela sua praticidade, se tornou o queridinho de todas as áreas, acredito que na neuro, na gerontologia, quem trabalha aí com prevenção de quedas. Então, assim, realmente é um teste diferenciado e um teste que consegue contemplar diferentes subcomponentes do controle postural, quando a gente compara, por exemplo, com a escala de equilíbrio de Berg, que ela já fica um pouco mais limitada. Então, na verdade, o tempo de aplicação, em média, de 10 a 15 minutos. A pontuação é de 0 a 28 pontos. Quanto maior a pontuação, melhor o desempenho. E para a aplicação do teste, nós iremos precisar de alguns materiais. Então, o cronômetro, que pode ser o próprio celular, fita métrica, a espuma Airex, com 10 centímetros de altura e 60 por 60. Eu vou mostrar para vocês uma rampa de inclinação de 10 graus, caixa de sapato ou empilhadas que você consiga uma altura aí de 22 centímetros, praticamente 23 centímetros, uma cadeira e a fita crepe para marcar no chão 3 e 6 metros, tá? E você precisa de um espaço físico de no mínimo 6 metros para você conseguir aplicar todas as tarefas do Minibest. Isso é importante. Então, por exemplo, aqui que eu falei para vocês, que eu pedi para fazer um print no início com o endereço, né, o site para a gente conseguir ter acesso às fichas em PDF para impressão, com as orientações de aplicabilidade. Então, como vocês podem ver, já tem todos os idiomas, aqui, ó, português, Brasil, tá? Que foi traduzido
pela altura Maia. Então, tá tudo aqui. Esse aqui é especificamente o Mini Best Test. Então, essa é a espuma que eu falei para vocês, a Irex. Realmente existe uma diferença muito grande da gente utilizar uma espuma que não seja, porque ela é específica e a consistência dela é muito mais eficiente para gerar um desequilíbrio no paciente, e essa aqui é a rampa de inclinação, lembrando que você precisa conseguir aí 10 graus de inclinação. As primeiras orientações em relação à aplicabilidade do Mini Best Test, então o paciente ele precisa estar, né, ou com sapato sem salto, né, ou sem sapato ou sem meias, tá? Se o paciente precisar de um dispositivo de auxiliar de marcha, como uma muleta, uma bengala, um andador, você sempre vai pontuar o item já uma categoria inferior. Então, só dele utilizar o dispositivo auxiliar de marcha, ele já não vai gabaritar a questão, ele não vai conseguir a pontuação toda naquela tarefa. E se ele precisar de assistência física durante a realização da tarefa, você já vai pontuar 0 para aquele item. Então, a primeira tarefa do Mini Best Test é sentado para de pé. Então, lembrando que o subcomponente são as transições, que ela inclui junto com os antecipatórios, então transições e ajustes antecipatórios. Aqui é uma tarefa de transição, de transferência, que a paciente ela vai levantar da cadeira, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês as instruções. Então, as instruções para o examinador, note o início do movimento e o apoio das mãos no braço da cadeira ou nas coxas, ou o movimento de jogar o braço para frente. Então, a gente dá orientação para o paciente para ele cruzar os braços na frente do peito. A gente pede, se possível, para ele não utilizar as mãos, né? A gente fala menos que você precise. Não deixe suas pernas encostarem na cadeira enquanto você ficar de pé, tá? E aí a gente fala, por favor, levante agora. Isso aqui é muito importante, vocês não podem esquecer de orientar corretamente o paciente durante a realização do teste. Então, estou aqui, dei todas essas informações que eu acabei de falar, e aí a gente vai avaliar se a paciente apresenta, então, 2, pontuação normal, passa para de pé sem ajuda das mãos e se estabiliza independentemente, ou seja, ela não precisa do nosso apoio, também não precisa de dispositivo auxiliar de marcha. O moderado é quando ela passa de pé na primeira tentativa com o uso das mãos, e grave é impossível levantar de uma cadeira sem assistência ou várias tentativas com o uso das mãos. Tudo bem? Vamos passar então para a segunda tarefa do Mini Best Test, que é ficar na ponta dos pés. E aí eu peço que vocês fiquem atentos em relação às instruções. A gente permite que o paciente tente realizar 2 vezes a tarefa e a gente vai registrar a melhor pontuação, tá? Se você achar que ele poderia ficar mais na ponta dos pés, a gente vai pedir, a gente vai dar as mãos para o paciente, para ele segurando as suas mãos, para ele tentar ficar mais alto, né? Conseguir levantar mais. E aí depois você retira a mão, tá? Mais um teste para você saber se ele tem capacidade de conseguir ficar na ponta dos pés, porque ele precisa conseguir se manter por 3 segundos e com altura máxima. Então, quando a gente oferece a nossa mão como um pré-teste, né, dizendo assim, a gente consegue saber qual mais ou menos é, e ele também entender qual seria essa altura máxima, tá? Então, é um teste bem bacana que a gente, inclusive, a gente vai educando o paciente durante a aplicação do teste.
E esse aqui também é bem importante, que a gente tem que certificar que o paciente, ele busque um alvo fixo, numa distância entre 1 e 3 metros de distância, tá? Isso também é importante para auxiliar aí, e o teste, na verdade, ele autoriza isso, né? Ele autoriza que o paciente use o recurso de estabilizar o olhar para conseguir manter o controle postural. Então, posicione seus pés na largura dos ombros, coloque suas mãos no quadril, tá? Essa paciente, mesmo a gente dando a informação, ela não colocou as mãos no quadril, e aí eu precisei repetir o teste com ela, e ela colocando as mãos no quadril para ver se tem alguma diferença, tá? E aí a gente conta em voz alta para o paciente até 3 segundos, para ele saber exatamente a hora que ele pode retornar, tá? Então, o normal é se ele consegue manter os 3 segundos com a altura máxima, o moderado, calcanhares levantados, mas não na amplitude máxima. Olha aqui o referencial que a gente vai ter, menor que quando segurando com as mãos, tá? Ou instabilidade notável por 3 segundos. E grave, né? Ele não vai ganhar ponto se ele não conseguir se manter por 3 segundos. E aí, um exemplo para vocês é esse aqui. Então, o paciente ele não consegue se manter por 3 segundos. E um outro exemplo para vocês, que seria a paciente, ela tenta se manter por 3 segundos, mas ela não consegue a altura máxima. Tá bom? Vamos seguindo. A tarefa 3, que é de pé em uma perna, tá? Ou seja, o apoio unipodal. E aí, interessante é que no Mindbest a gente vai avaliar tanto o lado esquerdo quanto o direito. Outra informação importante é em relação ao tempo. Então, por exemplo, aqui são 20 segundos, né? Na verdade, o paciente até pode mais que 20, mas o mínimo para ele pontuar normal são 20 segundos. Então, sempre aqui, não esqueçam que ele pode, né? O paciente ele tem que tentar aí 2 vezes e você vai registrar a melhor tentativa. Registre em segundos quando ele manter até o máximo de 30 segundos, tá? Não precisa passar de 30 segundos, mas também não precisa interromper o teste com 20 segundos. Pare de contar quando o indivíduo tirar suas mãos dos quadris ou colocar o pé no chão. Então, certifique-se de que o indivíduo olha para um alvo, assim como na outra atividade também. Aí, as orientações para o paciente é que ele vai olhar diretamente para frente, mantenha suas mãos no quadril, dobre uma perna para trás. E aí, importante, não toque a perna levantada na outra perna, porque aí o paciente pode fazer fixação, tá? Fique de olho sobre uma perna, fique de pé sobre uma perna o máximo de tempo que conseguir. Aí a gente dá a orientação, levante agora. Vamos ver se... Aquela foi a primeira tentativa, e aí, é claro, isso aqui é só um vídeo ilustrativo, mas a primeira tentativa, e aí ela vai tentar novamente com a mesma perna uma segunda tentativa, tá? E aí a gente vai registrar o melhor desempenho. E depois a gente vai avaliar a outra perna também, tá? Então, a mesma coisa, lembrando que são 2, a primeira tentativa já era, e aí a gente vai tentar a segunda tentativa e vai registrar, nesse caso, o melhor desempenho. Foi a segunda tentativa, que não deve ter ficado aí entre 8 segundos, mais ou menos, tá? Que aí vai ser aqui, ó, moderado desempenho, que foi menos que 20, não é 0, porque seria incapaz de se manter na posição em monopodal, tá?
E aí a gente vai agora para outro subcomponente. Nesse caso, é o reativo. Esse é um teste bastante interessante. Esse é a correção com passo compensatório para frente. O mais importante é a gente pensar aqui que os pés, né, eles vão ficar na mesma largura dos ombros, os braços ao longo do corpo. O paciente ele vai inclinar para frente contra as mãos, as duas mãos do terapeuta. E aí vocês observem que o que aconteceu aqui, ó? Ó, tava aqui, ó. Aqui, e ela inclina o corpo para frente, tá? Muitos pacientes, né, principalmente pacientes com medo de cair, é um teste bem complicado de se fazer. Então, sempre tenha paredes próximas para que o paciente possa se sentir mais seguro para realizar. Assim como você precisa ter paredes próximas aqui, mas você também precisa ter um espaço livre, porque a gente espera que esse paciente dê um passo, tá? E para ele dar um passo, você também precisa dar um passo, porque você precisa dar espaço para ele se locomover, tá? Então, isso é bastante importante. Não, cuidado com isso, eu vejo, porque se você não acompanhar a estratégia, né, que ele vai dar, no caso, o passo, você acaba limitando o paciente, você acaba bloqueando a estratégia do paciente, o que é muito ruim, né? Então, peça que ele se incline até seus ombros e quadris estejam à frente dos seus pés, tá vendo? Os pés estão aqui, então ombro e quadril, ó, alinhado e ombro e quadril à frente, tá? E aí a gente vai soltar subitamente e aí a gente vai ver como esse paciente vai reagir, manter a pressão constante até antes dos calcanhares se levantarem, tá? O teste deve elicitar um passo. Esteja preparado para segurar o paciente. Então, deixa eu dar um exemplo. Pronto. Esse foi um exemplo, lembrando que você precisa dar espaço, como demonstrei aqui. Normal, recupere independentemente com passo único e amplo. O segundo passo para realinhamento é permitido. Moderado, mais de um passo usado para recuperar o equilíbrio, que foi nesse caso. E o zero, quando não tem nenhum passo, ou o paciente, ele iria sofrer uma queda ali, se você não segura, ou ele cai espontaneamente. Então, tem até uma nota aqui, né, em negrito, esteja preparado para segurar o paciente. Então, fiquem atentos em relação ao posicionamento. Então, realmente permitam, se certifiquem que você tem espaço para você conseguir se afastar, tá? E acompanhar aí a estratégia do passo. Esse é o outro, que é a correção com passo compensatório, mas só que agora para trás. É bastante parecido com o outro. Então, você vai se certificar, né, que há espaço para você dar um passo para trás, tá? E aí, olha lá. Chegou um pouquinho para trás, ó, trouxe e foi. Vocês observam que na correção para trás, a paciente conseguiu normal, recupera independentemente com passo único e amplo. E aí a mesma coisa, no moderado, mais de um passo usado para recuperar o equilíbrio, e grave, nenhum passo, ou cai, aí pacientes que apresentam, por exemplo, retropulsão, que é aquela queda para trás, você tem que realmente, você vai precisar segurar, você esteja preparado para segurar o paciente, tá? E aí, por fim, né, a última tarefa do subcomponente aqui, o reativo, pensando nos ajustes compensatórios, é a correção com passo compensatório lateral, que a gente vai avaliar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito.
Então, nessa a gente vai ficar atrás do paciente, coloque uma mão no lado direito da pelve e peça que ele incline seu corpo todo verticalmente na sua mão. Peça que ele incline até a linha média da pelve, tá? Que esteja além do direito ou esquerdo. Então, vamos lá? Opa! E aí é muito comum isso, porque o paciente ele acaba trazendo mais o ombro do que o quadril. Então, você tem que se certificar, você tem que utilizar a sua mão como um estímulo, até para o paciente saber a direção que ele precisa se deslocar. Ele precisa vir mais com a pelve, na verdade, do que com o ombro. Então, aqui, geralmente, eu nunca faço de primeira, assim, o paciente, ele acaba precisando de mais tempo para conseguir entender e o quadril que precisa se deslocar, tá? Então, esse aqui foi o passo, agora vamos ver para o outro lado. A gente tome cuidado mesmo posicionando a paciente para a gente não perder, para a gente ter espaço para conseguir se deslocar. Olha lá, vindo com o quadril. E aí a gente pede e reforça, tem que trazer o quadril. Ou esse é a correção com passo lateral, tá? E aí agora outro subcomponente que é a orientação sensorial. Então aqui no mini best teste, a primeira tarefa, a sétima tarefa, olhos abertos, superfície firme, ou seja, chão com os pés juntos. E aí são 30 segundos, não 20 segundos, como no apoio unipodal. Aqui são 30 segundos, tá? Então, você vai registrar o tempo que o paciente ele é capaz de se manter em pé até no máximo 30 segundos. Inclua inclinação ou estratégia de quadril como instabilidade, tá? Pontuando uma categoria inferior. Paciente, então, ele vai colocar as mãos no quadril, os pés juntos, até quase se tocarem, vai olhar diretamente para frente e se manter. Então, se aqui, por exemplo, o paciente apresentar uma inclinação para o lado esquerdo, para o lado direito, ou se ele precisar trazer o bumbum, levar o bumbum, ter um movimento maior de quadril, bumbum, né, mais para trás, alguma coisa assim, aí você vai pontuar menos, tá? Essa é a orientação sensorial. E aí a outra tarefa é a orientação com olhos fechados, superfície de espuma, pés juntos, que na verdade o ideal, né, a orientação, a recomendação do teste, do protocolo do teste é usar IREX, mas muitos fisioterapeutas que atendem em domicílio não têm o IREX. Então, uma estratégia é utilizar, por exemplo, uma espuma com uma densidade aí de 32, mais ou menos, de 23 para cima, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês com a espuma. Então, aqui os olhos fechados, superfície de espuma e os pés juntos também 30 segundos, tá? Uma densidade média, que é essa que eu falei para vocês, mais ou menos aí um D28 mais interessante. E aí, olha só o que vai acontecer. Aí, lembrando também que a gente vai incluir inclinação e estratégia do quadril como instabilidade, tá? A gente vai dar algumas tentativas para ele, e se ele não conseguir concluir, é importante que você peça para ele sair da espuma e entrar na espuma novamente. Então, aqui a gente observa, são 30 segundos, e aí a gente vai observar no final que ela começou a oscilar, mas conseguiu concluir, tá? Então, não esqueçam de colocar as mãos no quadril, os pés juntos. E aí, um exemplo para vocês com
o material indicado, o Airex. E aí, olha só o que acontece. E aí, aqui a gente já está pontuando moderado, se ela conseguir se manter por 30 segundos, mas, na verdade, essa paciente ela é incapaz de se manter, né? Então, na verdade, ela não consegue. Outra tarefa avaliada, pensando ainda na orientação sensorial, é a inclinação. Tá? E para fazer a inclinação, a gente precisa de uma rampa com 10 graus de inclinação, tá? A gente vai ajudar o paciente a subir na rampa. Assim que fechar os olhos, a gente vai começar a cronometrar, porque aqui também são 30 segundos. A gente vai observar a oscilação, tá? A gente note se a oscilação é maior que quando de pé com os olhos fechados e uma superfície firme e plana, ou se há um pobre alinhamento com a vertical. Assistência inclui o uso de bengala ou toque leve a qualquer momento da testagem. Tá? Então, vamos aqui, ó, observar. Então, começa com os olhos abertos. Quando ele fecha os olhos, a gente começa a cronometrar 30 segundos. Normal, ele fica em pé 30 segundos e alinha com a gravidade, tá? Ó. Onde eu passei aqui o cursor. Moderado fica de pé independentemente, né? Mas só que menos que 30 segundos. E o grave, quando ele é incapaz de permanecer 10 segundos, ou não tenta ficar de pé independentemente. E aí agora a gente vai para a avaliação da estabilidade da marcha, que são as 4 últimas tarefas do Mini Best Test. Então, a primeira é a mudança da velocidade de marcha, aí eu peço atenção, porque as instruções você tem que permitir que o paciente dê 2, 3 passos na sua velocidade normal, aí você vai dizer rápido, após 2, 3 passos, aí você vai falar rápido, devagar, e ele vai dar 2, 3 passos mais lentos, tá? Então, você vai precisar aqui de 6 metros para fazer essa atividade. O paciente começa normal, rápido e devagar. E aí, a gente vai avaliar aqui a mudança. Normal, se muda a velocidade da marcha sem desequilíbrio, como foi o caso. Moderado, ele é incapaz de mudar a velocidade da marcha ou desequilíbrio, e grave é incapaz de atingir mudança significativa da velocidade e apresenta sinais de desequilíbrio. Outra tarefa, então, a 11ª, é andar com viradas de cabeça na horizontal, então ele vai virar a cabeça para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, aqui o importante é que você permita que o paciente atinja a sua velocidade normal e dê o comando direita e esquerda a cada 3, 5 passos, tá? E aí você pontue se observar problemas em cada direção. Se o paciente apresentar restrição cervical grave, permita a movimentação combinada da cabeça do tronco em bloco. Então, por exemplo, permita que ele dê alguns passos, né, enquanto vira para o lado. Isso. Então, andar, né, andar com cabeça, o normal realiza viradas da cabeça sem mudança na velocidade de marcha, com bom equilíbrio. Moderada realiza viradas de cabeça com redução da velocidade de marcha, e grave realiza essas viradas de cabeça com desequilíbrio, tá? O andar e girar sobre o eixo, que aí o paciente, você também vai precisar de um espaço para conseguir fazer. O paciente, ele recebe a orientação que ele vai começar andando na velocidade normal, e aí quando você disser, né, gire e pare, gire o mais rápido que puder para olhar na direção oposta e pare. Então, após o giro, seus pés devem estar próximos. E aí, o que a gente vai avaliar aqui, por exemplo? Se ele gira com os pés próximos, né, tão rápido, por exemplo, se ele precisa de menos de 3 passos para fazer o giro,
Moderado, se ele gira com os pés próximos, mais devagar, né? E aí, no caso, ele precisa de mais ou 4 passos, mas com bom equilíbrio. E grave não consegue girar com os pés próximos em qualquer velocidade ou desequilíbrio. Vamos ver como é que faz. E aí você fala, gira, certinho, 3 passos, bem rápido. Então, normal nessa atividade, nessa tarefa. A 13ª tarefa é passar sobre obstáculos. Então, a gente vai avaliar se essa paciente, né? Na verdade, é importante que a caixa tenha aproximadamente 23 centímetros de altura, a 3 metros de distância, pelo menos, de onde o paciente vai começar a andar, tá? A gente pode usar o cronômetro para a gente cronometrar a duração da marcha e para calcular a velocidade média, eu dividi o número de segundos por 6 metros. Então, essa é uma tarefa que precisa de 6 metros, 3 metros aonde o obstáculo está e mais 3 metros, e aí a gente consegue calcular a velocidade de marcha. A gente vai procurar aqui por hesitação, passos curtos e toque no obstáculo. Então, ele vai começar a andar na sua velocidade normal e quando chegar na caixa, passe por cima dela, não em volta dela, que a gente sabe que os pacientes têm uma tendência ali, ó, que a gente brinca que ele está roubando, né? Que ele passa o pé por fora e continue andando. Então, é importante, é justamente isso, tá? Não interromper também a caminhada. Então, vamos ver como é que faz, e aí começa a cronometrar. Passou, e aí você para de cronometrar e você tem aí o tempo da velocidade média com obstáculos, por exemplo. Mas para pontuar, ele é capaz de passar sobre as caixas com mudança mínima na velocidade, com bom equilíbrio, que foi o caso. A moderada passa sobre as caixas, porém as toca ou demonstra cautela com redução da velocidade da marcha, e grave não consegue passar sobre as caixas ou hesita ou contorna a caixa, tá? E a última tarefa do Mini Best Test é o TUG, que é o teste levanta e vai cronometrado, nesse caso, com dupla tarefa. Então, a gente vai aqui, deixa eu mostrar para vocês as instruções primeiro, que aí depois vocês olham a execução. Então, para realizar o TUG, primeiro você vai, acho que todo mundo aqui conhece o TUG, né? O paciente ele vai levantar, caminhar 3 metros, voltar e sentar enquanto a gente vai cronometrar. E o TUG com dupla tarefa no Mini Best Test, ele vai começar na posição sentada, você vai oferecer um número entre 90 e 100, e a partir desse número, ele vai subtrair 7. Ele vai subtrair 3. Então, 100, 97, e aí ele vai subtraindo de 3 em 3, de trás para frente, tá? O interessante aqui, o diferencial aqui no TUG do Mini Best Test, ele começa a contagem na posição sentada, e aí depois você fala vai, e aí ele continua contando de forma regressiva, tá? Então, por exemplo, aqui o TUG normal, né? Levantou da cadeira, caminhou 3 metros na faixa, volta e senta novamente, quanto tempo é cronometrado, aí você coloca o tempo aqui na sua ficha de avaliação do Mini Best. E aqui seria o TUG dupla tarefa, né? Para alguns pacientes, essa habilidade cognitiva de cálculo é muito difícil, mas o Mini Best não dá outra opção, você só tem essa. O que você vai observar aqui agora? Então, normal, nenhuma mudança notável entre sentado e de pé na contagem regressiva e nenhuma mudança na velocidade da marcha, comparada aqui. A tarefa dupla afeta a contagem ou a marcha. E grave para de contar enquanto anda ou para de andar enquanto conta.
Esse exemplo, gente, na verdade é a minha mãe, que é a modelo, né? Minha irmã que está gravando, só para demonstrar aí para vocês o teste, né? Como executar a tarefa. Mas realmente essa é uma tarefa bastante difícil, né? Geralmente evocar nomes de animais é mais fácil para os pacientes, essa requer aí uma demanda cognitiva muito grande. Mas no mini best teste, a gente vai utilizar esse comando cognitivo, tá? E aqui, na verdade, ela pontuou 0, né? Porque para de contar enquanto anda ou para de andar enquanto conta, que ela realmente não conseguiu executar aí até o final o teste. Então, pensando aí na nota de corte, a gente ainda tem poucos estudos, na verdade, principalmente pensando na população brasileira, então eu trouxe algumas notas de corte para vocês. Então, a gente tem esse estudo, que no mini best test, a nota de corte é 19 pontos para diferenciar idosos caidores e não caidores. Então, quem consegue, né, uma pontuação igual ou maior que 20 apresenta um menor risco de queda. Nós temos também essa outra referência de 2016, que traz para a gente bem parecido, né, entre 19 e 21 pontos, e nós temos a de 2014, que traz para a gente por idade. Então, aqui, na verdade, traz o Best Test, né, que tem a pontuação máxima de 108 pontos, e o Mini Best Test, pensando aí o que esperar em idosos com 59 anos seria 23 pontos, 60, 69 anos, 24 pontos, 70 e 79 anos, 21, e 80 e 89 anos, 19. Mas existe aí aquela questão, né, que a gente tem, será que utilizar a idade cronológica é interessante? Aí o pessoal da Geronta, a gente questiona um pouco isso, porque a gente tem a idade funcional. Então, assim, é interessante, a gente não tem muitas notas de corte, mas também temos aí a mais recente, 2017, que também separa por idade, bem parecida com essa aqui, tá? Que é de 2017, que na verdade é um estudo português, né, de Portugal, então ele também traz essa ideia por faixa etária, de 60 e 69 até 70, 80 anos. Então, realmente, eu deixo para vocês a missão de escolher a referência que vocês vão utilizar, tá? Como nota de corte, na verdade, na minha prática, eu gosto muito, eu uso o Minibest, eu uso, né, para comparar a nota de corte, mas para mim a avaliação qualitativa das tarefas ali separadas é bem legal e bastante interessante. E aí aqui eu deixo para vocês os meus contatos, tá? O Instagram, o YouTube, o meu e-mail, e deixo aí um tempinho para esclarecer as dúvidas. A proposta realmente foi mostrar, a minha ideia, né, quando eu conversei com a Patrícia, era demonstrar a execução do teste, do instrumento para vocês. Tá bom?